como funciona esse processo de constelação online? Oi, meu nome é Juliana Slicker e eu quero falar com você sobre constelação familiar, um tema que eu falo sempre, que eu trago, que é o tema desse canal, que eu trago reflexões, conteúdos, comentários também que eu recebo, respondo a perguntas, enfim. Então, estou sempre por aqui trazendo mais conteúdo sobre constelação para que você conheça mais e quem sabe se apaixone por essa técnica como eu sou apaixonada, né? Eu trabalho com constelação já faz um tempo e eu vejo cada dia mais uma evolução nesse trabalho e uma evolução da gente poder tocar as pessoas e poder então acompanhar e auxiliar de alguma maneira no seu desenvolvimento. Esse é um vídeo do tipo tentando desmistificar um pouco, né, a constelação. Eu sempre falo que a constelação é muito difícil de explicar. Por que, na verdade? Porque não é um processo muito racional, é um processo muito mais intuitivo, não é um processo tão mental e a gente está muito acostumado a ficar no mental, né? A ficar aqui nos nossos processos racionais. Quando a gente faz a constelação é algo bem diferente, a gente se conecta com uma energia diferente e só durante a constelação que a gente percebe então o que está acontecendo. Por isso que é difícil de explicar enquanto a gente não está fazendo uma constelação. Mas enfim, eu trabalho muito também com a constelação online e é um processo que é muito bonito, funciona muito, os resultados e a eficácia do processo de constelação online são iguais aos processos presenciais. Então, gosto muito de trabalhar com o processo online, sem contar que eu posso e acabo atendendo pessoas, né, de todos os cantos. Então, já atendi pessoas na Austrália, no Canadá, Estados Unidos, na Europa, né, na Espanha, na Itália. E não precisa ir tão longe também, né? Já atendo pessoas aqui de Campinas, eu estou em São Paulo e eu atendo também no meu consultório aqui, mas também já atendi pessoas de Campinas, de outros estados aqui, né? Dentro do estado de São Paulo, fora e de outros estados do Brasil. Mas a gente fazendo o processo online é muito bom porque a gente encurta essas distâncias. Como funciona então o processo? Falando na parte técnica, né? Eu trabalho sempre com duas câmeras, então é uma câmera. Eu, Juliana, tenho duas câmeras e a pessoa que está vindo constelar, ela tem lá no computador ou no celular a câmera dela. Ela recebe um link para participar da sessão e na sessão ela vê duas câmeras. Ela me vê e vê uma câmera que está voltada sempre para os bonecos. E a gente vai fazendo a constelação, eu vou mexendo os bonecos e vou conduzindo a sessão de constelação, que ela consegue ver isso paralelo, né? A gente conversar e a gente conduzir o processo então de constelação. Tá, mas aí como funciona pra gente perceber a energia, pra gente sentir o campo, pra gente se conectar? Veja só, no começo eu estava dizendo, né? O processo de constelação, ele não é racional. A gente se conecta com uma energia maior, com essa energia do campo morfogenético. O campo morfogenético é algo que não tem barreiras, né? Não tem a questão de tempo, de espaço, ou seja, a gente está compartilhando a informação, trocando a informação, tudo ao mesmo tempo agora. Então, se a gente está olhando para um tema, seja aqui ou lá no Japão, a gente está olhando para aquele tema e aquele tema está acontecendo naquele momento. Então, a gente consegue se conectar, a gente consegue receber a informação e a gente consegue perceber a energia que tem por trás, né? Como funciona esse processo? Simplesmente como um processo presencial. A gente posiciona os bonecos, a gente ouve, né? Eu ouço a questão que a pessoa trouxe e aí eu vou seguindo, né? O que eu escuto, não vou dizer que eu escuto, né? Mas o que eu sinto do campo, o que eu recebo de informação e eu vou perguntando como que é a relação com a sua mãe, como que é a relação com o seu pai. Ou seja, é um processo de constelação normal em que a gente vai sentindo para onde tem que ir. O campo sempre leva para uma informação ou para outra, que é o que a gente precisa saber. Essa semana, ontem e anteontem, bom, esse vídeo tá gravado, né, meio sem data, mas pra mim, eu sei, né, que foi ontem, anteontem, eu constelei duas pessoas, uma em Campinas, até foi o exemplo que eu dei, e uma no Paraná. E a constelação delas, são duas pessoas diferentes, não tem relação entre elas, não se conhecem, mas a constelação delas foi muito interessante, porque elas vieram trazer um tema específico
E as duas era relacionado com doenças, com ansiedade ou depressão, ou seja, era algo físico. E aí quando a gente começou a constelação foi para um outro caminho, nada a ver. Tanto que no meio, nada a ver que eu digo, racionalmente a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. E no meio eu falei assim, olha, eu não sei porque que a gente está indo para esse caminho, mas é onde a gente precisa ir, o campo está nos levando para olhar para essas questões. Então eu fiz perguntas específicas, no caso de uma delas, tinha muito relacionado com o irmão. Então, olhamos muito para uma questão do irmão, que depois percebemos que tinha uma questão com o pai, e aí vimos a relação que tinha com ela, naquela situação, naquela constelação dela em específico. Então, em um determinado momento da constelação, a gente falou, poxa, por que estamos olhando para isso? Racionalmente ainda não consigo entender, mas isso com certeza tem a ver com o tema que a gente quer, que a gente trouxe para constelar, ou com o tema que é mais importante que seja visto naquele momento para aquela pessoa. E aí continuamos, e as duas constelações tiveram um desfecho lindo, da gente poder perceber coisas, né, e temas muito complexos para cada uma delas, né? Depois eu posso gravar um vídeo específico contando, para não ficar muito longo esse daqui. Mas a gente conseguiu olhar de uma maneira muito bonita e a gente percebeu que era muito complexo aquilo que estava sendo trazido e que estava sendo visto. Por isso que o caminho não foi um caminho direto, foi um caminho que deu mais volta. E aí, quando a gente vai fazer esse processo racional, a gente já elimina essa volta, né? A gente já quer resolver dessa maneira. Esses dois processos, e é isso que tem de semelhante entre eles, foram processos online. E a outra semelhança é essa complexidade que a gente chegou no final da constelação. Ou seja, não importa se ele é presencial ou se ele é online, ele é um processo em que a gente consegue ler e entender a energia que está por trás, que tem no campo e que a gente pode então, né, usar e trazer a consciência e aí sim poder modificar a nossa vida. Então, caso você tenha interesse em fazer uma constelação, não se preocupe com a distância, né? O processo online, ele funciona e ele tem resultados iguais ao processo presencial, tá bom? Se você tem interesse em conhecer mais sobre constelação, fica aqui pelo canal, não esquece de se inscrever, de clicar no sininho para receber notificação quando tem vídeo novo. Todas as semanas, às quintas-feiras, eu posto um vídeo novo no canal, então fica ligado, né? Sempre tem temas novos e vídeos novos aí para você aprender. Eu escrevi também um e-book que chama 5 Dicas para uma Vida com Mais Consciência, que são princípios da constelação aplicados no nosso dia a dia. Então, se você tem interesse, você pode baixar também esse e-book. O link dele está por aqui, em algum lugar dessa tela. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!